Alô, você do canal História Agora com o Prof. Gil Silva. Nós vamos agora, galera, para a terceira e última aula de Era Vargas, trabalhando especificamente com o Estado Novo. Já vou dar a primeira dica para você. Fique com isso na sua mente. Olha só, Estado Novo, a ditadura de Vargas. Repita comigo, Estado Novo, a ditadura de Vargas. Devendo lembrar que a Era Vargas é dividida em três fases, né? Governo provisório, que foi nossa aula 1, governo constitucional, que foi a nossa aula de número 2, e agora o Estado Novo, que é o que, meu povo? Vai a ditadura de Vargas. Vamos seguindo. Galera, olha só. Eu trouxe aqui para vocês algumas características importantes que você nunca deve esquecer quando trabalha com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Nós temos a centralização política, que na verdade, né, toda a Era Vargas ela se baseia nessa ideia de uma centralização política. Mas agora com o Estado Novo, essa centralização ela fica mais intensa, até porque é uma ditadura, né? Nós temos mais uma vez a política nacionalista de Getúlio Vargas. Nós temos a industrialização do Brasil. Aqui nós temos também um outro aspecto muito importante. Foi Vargas que forneceu as bases da nossa industrialização. Percebe que a nossa industrialização ela é muito tardia. Ela está ocorrendo aqui na década de 30, 40 do século 20. Enquanto que a Europa começou a Revolução Industrial, né? A Inglaterra especificamente, lá em 1760, no século 18, nós temos uma industrialização brasileira na década de 30, 40 do século 20. Obviamente, né? O Brasil tinha algumas indústrias anteriormente, lá na fase da Primeira República, mas o carro-chefe da economia brasileira sempre foi o quê? A agroexportação. No caso ali da Primeira República, o café. E agora nós temos a famosa indústria de base que foi introduzida no Brasil por Getúlio Vargas, que a gente vai ver já já como que ele fez isso. Nós temos ainda a legislação trabalhista. É aqui, galera, no Estado Novo que surge a famosa CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Durante toda a Era Vargas, Getúlio Vargas ele criou uma série de leis trabalhistas, né? A gente já viu na nossa aula lá da Constituição de 1934, ele criou o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas por dia, o descanso semanal remunerado, toda essa ideia, cria a carteira de trabalho. Depois ele vai condensar toda essa legislação em uma única legislação, que é chamada de CLT, criada em 1943. Você nunca esqueça disso. CLT Getúlio Vargas. E o que é interessante, vamos aqui para o nosso parênteses, a CLT ela teve a inspiração na Carta del Lavoro lá de Benito Mussolini da Itália fascista. Então você vai ter a Carta del Lavoro que foi feita por Benito Mussolini e Vargas se inspirou nessa Carta del Lavoro para criar a famosa CLT. Só você deve lembrar um detalhe muito importante. Quando o Vargas criou a CLT, ele criou o discurso do quê? Do pai dos pobres, né? Até porque o discurso varguista era o discurso trabalhista, ele estava ali do lado do trabalhador. Só você deve perceber esses dois lados. Existe a ideia de Vargas como o pai dos pobres, o protetor do trabalhador, mas você também deve perceber a intenção dele por trás disso, que é controlar o trabalhador. Durante a Primeira República, houve vários movimentos grevistas no Brasil, cujo principal e mais marcante foi a greve geral de 1917. E greve, obviamente, não é interessante nem para o Estado, nem para o setor empresarial. Então, Vargas, para pacificar o trabalhador, controlar o trabalhador, ter o apoio do trabalhador, ele faz o quê? Cria a CLT, cria o discurso de que ele fez aquilo por bondade, daí a ideia do pai dos pobres. E, ao mesmo tempo, ele era também a mãe dos ricos. Então, Vargas ele era o pai dos pobres e também a mãe dos ricos. Então, nós temos aqui centralização política, nós temos o nacionalismo de Getúlio Vargas, a industrialização no Brasil, a nossa legislação trabalhista, a famosa CLT, criada em 1943, e nós temos um conceito muito importante do Estado Novo de Getúlio Vargas, que é populismo. Vou dar um macetezinho muito legal, objetivo e direto para você. Quando você escutar esse termo populismo, você já lembra líder carismático. Repita comigo, beleza? Populismo, líder carismático. Populismo, líder carismático. Nunca esqueça disso, beleza? Galera aqui da produção, populismo é o quê? Líder carismático. Meu amigo aqui, populismo é o quê? Líder carismático. Essa é a ideia. Fixou na mente, beleza? É o que, meu povo? Populismo, líder carismático. Show de bola. Vamos lá. Aí nós temos aqui, olha só, o trabalhador tem o seu lugar no Estado Novo. Perceba a ideia, né? O Estado Novo é uma ditadura e o trabalhador ele se sente pertencendo ao Estado Novo. Por causa de toda essa ideia, né? Essa ideologia que Vargas ele cria de agregar o trabalhador ao Estado. Obviamente, essas ideias críticas que eu trago para vocês de que Vargas está manipulando o trabalhador,
o trabalhador não percebia. Então, o trabalhador, de fato, ele via Getúlio Vargas como sendo o pai dos pobres, beleza? Então, nós temos aqui, ó, Vargas, ele criou os atos cívicos, o 1º de maio. O 1º de maio já existia. O 1º de maio não foi criado por Getúlio Vargas. Só que Vargas, ele transformou o 1º de maio, nessa data comemorativa do trabalhador, em um momento cívico. Então, a população ia para o estádio de futebol, lá no São Januário, para comemorar o 1º de maio. E agora, o trabalhador, ele tinha um motivo para comemorar o 1º de maio. Porque ele tinha agora o quê? Carteira de trabalho. Ele tinha uma jornada de trabalho. Ele tinha um salário mínimo. E quem foi que ofereceu isso para o trabalhador? O presidente Getúlio Vargas, da ideia do pai dos pobres. Vale essa ideia. Meu povo, olha só, nós temos aqui a famosa Constituição de 1937. Assim que Vargas ele deu o golpe do Estado Novo, ele já deu esse golpe com uma nova Constituição na mão. Você deve lembrar que Vargas, nesse momento, ele já fez 2 Constituições, né? A primeira foi de 1934 e agora de 1937. Essa Constituição, ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Getúlio Vargas. Então você já percebe o caráter autoritário, né? Ditatorial dele nesse sentido. Essa Constituição tem um apelido, ela é chamada de polaca. Por quê? Porque ela foi inspirada na Constituição fascista polonesa. Existe uma outra ideia que diz o seguinte, que essa Constituição foi chamada de a polaca por causa das prostitutas polonesas, para passar a ideia que foi uma Constituição que nasceu prostituída. Mas a ideia principal é o quê? Que ela foi de inspiração fascista polonesa, por isso a polaca. Mais uma vez reforçando, ó, a centralização política, né, que é o fortalecimento do poder do presidente. Ele extinguiu o poder legislativo, então quem vai ter em grande medida essa força legislativa é o próprio presidente Getúlio Vargas, o que reforça a ideia da centralização política e a indicação dos interventores. Quem eram os interventores? Os governadores dos estados. Então, o governador do estado não se chama mais governador, mas sim interventor. Qual vai ser a diferença? É porque o interventor ele é indicado diretamente por Getúlio Vargas. Ele não é mais escolhido pela população por meio de um voto direto democrático, mas sim indicação de Getúlio Vargas. E quem eram os interventores? Militares ou então pessoas ligadas à família de Getúlio Vargas. E nós temos mais uma vez, para reforçar sempre essa ideia, a legislação trabalhista. Você lembra do que, meu povo? Da CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943. Vamos seguindo. E agora nós temos, meu povo, a legitimação do poder por meio da propaganda. É muito característico desses governos ditatoriais, governos autoritários ou governos fascistas, a ideia da legitimação do poder por meio da propaganda. A Alemanha nazista fazia isso, a Itália fascista fazia isso, e agora Getúlio Vargas ele fez a mesma coisa. O que é que faz Vargas nesse sentido? Criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era o papel do DIP? Fazer a propaganda de Getúlio Vargas, obviamente, né? A propaganda positiva de Getúlio Vargas, né? A ideia do pai dos pobres, etc., mostrando os feitos de Getúlio Vargas, e fazer também a censura aos meios de comunicação. Então o DIP pega a ideia, fazia propaganda de Vargas e também censurava os meios de comunicação, jornais, revista, rádio, etc. Então tudo tem que passar pela censura do DIP. Ligado ao DIP, surgiu um programa de rádio chamado A Hora do Brasil, que vocês conhecem muito bem, A Hora do Brasil, com o nome atual de Voz do Brasil. O Voz do Brasil. Esse programa ele surgiu no Estado Novo de Getúlio Vargas. E qual era a ideia da Hora do Brasil? Vargas ele falava na rádio, se pronunciando para a população. E é interessante, né? Perceba o caráter populista dele com esse programa, que ele começava o programa dizendo: trabalhadores do meu Brasil. O povo ia à loucura. Por quê? O povo se sentia enxergado pelo presidente. Era, olha, o presidente está falando comigo. Porque hoje isso não teria um grande impacto. Por causa dos meios de comunicação hoje em dia, né? Instagram, Twitter, televisão, etc. Hoje você tem acesso a um presidente de maneira direta e indireta muito mais fácil. Mas na época, o povo não tinha televisão em casa. A população não tinha internet, não tinha celular em casa. O que era que o povo tinha? Um rádio. E quando você ligava o rádio, escutava a voz do presidente falando com você, trabalhador. Trabalhadores do meu Brasil, povo, ó, e a loucura. Beleza? Então nós temos aqui, meu povo, a ideia da legitimação do poder por meio da propaganda. O DIP e o programa A Hora do Brasil, que hoje esse programa se chama Voz do Brasil. E agora, olha só, lembram da questão da industrialização?
nós temos a política econômica de Getúlio Vargas. Uma ideia que você não deve esquecer é o chamado modelo de substituição de importações. O que foi isso? Vargas ele comprou maquinários dos Estados Unidos para investir na nossa indústria nacional. E a partir desse investimento na nossa indústria nacional, Vargas ele criou estatais importantes, como a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e também a Vale do Rio Doce e a Chess. Então essas estatais, elas entraram dentro do projeto nacionalista de Getúlio Vargas. Então você tem uma industrialização e que essa industrialização ela é voltada também para um projeto nacionalista. Você deve estar perguntando, Gil, nós temos aqui o Conselho Nacional do Petróleo. Isso foi a Petrobras? Não. Isso vai ser, digamos, o protótipo da Petrobras. Isso aqui vai dar origem à Petrobras. Aí você pergunta de novo, Gil, eu me lembro que a Petrobras ela foi criada por Getúlio Vargas, de fato, mas não neste momento aqui. A Petrobras ela foi criada em 1953, no chamado segundo governo Vargas. Porque Vargas ele governou de 30 até 45, depois ele saiu do poder, quem assumiu foi Eurico Gaspar Dutra, aí Vargas ele volta a ser presidente em 1950. Como disseram na época, ele voltou nos braços do povo. Aí foi no segundo governo Vargas que ele criou a Petrobras. Para reforçar a ideia, a Petrobras de fato foi criada por Vargas, mas não nesse momento aqui, beleza? Então, a partir desses investimentos industriais, o que vai Getúlio Vargas? Ele estimulou a importação de bens de produção, como máquinas e equipamentos, e bens de consumo duráveis, como automóveis e também caminhões. Só que tem um detalhe muito interessante para a gente entender essa lógica da industrialização brasileira. Para investir em indústria, é necessário capital, é necessário dinheiro. E de onde veio o capital para o investimento industrial do Brasil? Dos Estados Unidos da América. Então, Getúlio Vargas ele tinha relações com os Estados Unidos e tinha também relações com a Alemanha. Então, começando a perceber o problema disso aqui, porque essa Alemanha aqui é a Alemanha nazista. E perceba o contexto internacional, Segunda Guerra Mundial. Então, Vargas ele tinha relação com a democracia, uma democracia liberal, que era os Estados Unidos, e tinha também relações diplomáticas, econômicas, com um governo fascista autoritário, que era a Alemanha nazista. Lembre-se que os americanos entraram na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. E os americanos precisavam de uma base militar aqui no Rio Grande do Sul, perdão, aqui na América do Sul. O que é que faz o governo americano? Chega para Getúlio Vargas e faz: Vargas, você quer dinheiro para investir na indústria brasileira? Vargas fala: yes, que é inglês, né, presidente americano. Aí o governo americano emprestou dinheiro para o Brasil investe na indústria e em troca disso, Vargas concedeu uma base militar para os americanos aqui na América do Sul, aqui no Brasil, onde especificamente? Natal, Rio Grande do Norte. Porque os americanos eles tinham que fazer um voo dos Estados Unidos, América Central, América do Sul e depois ir para a África. Como o Rio Grande do Norte é muito próximo da África, a base americana no Brasil foi em Natal, no Rio Grande do Norte, na época também em Parnamirim. Beleza? Aí você pergunta: Gil, então foi por causa disso que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Não. O Brasil tem essa relação com os Estados Unidos, mas o Brasil ainda mantém neutralidade na Segunda Guerra Mundial. E eu vou explicar para vocês agora o que fez o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Como o Brasil fechou esse laço com os Estados Unidos, a Alemanha nazista bombardeou navios brasileiros no Atlântico. Como a Alemanha nazista bombardeou navios brasileiros no Atlântico, o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha nazista. E é interessante que na época a população brasileira dizia: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrou na guerra, ou seja, a cobra fumou e virou um símbolo do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma cobra fumando. Então, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, Vargas ele criou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E juntamente com a FAB, que era a Força Aérea Brasileira, enviou soldados para lutar em Monte Castelo, lá na Itália. E o Brasil deu show na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial ela foi bem simplória. Mas aqui não. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve, de fato, uma grande atuação, uma grande participação. Então percebam, estão percebendo a contradição nesse sentido? Porque o Estado Novo, como a gente já sabe, é o quê? A ditadura de Vargas.
Vargas tem uma ditadura no Brasil e lutou contra as ditaduras na Europa. Porque quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ele entrou ao lado de quem? Dos aliados, que era Estados Unidos, França, Inglaterra. Tinha a União Soviética, que era autoritária, mas no geral os aliados representam o quê? As democracias. Aí você tem uma ditadura lutando ao lado das democracias e lutando contra as ditaduras da Europa. Isso gerou um paradoxo muito grande. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, setores de oposição a Vargas começam a fazer a pressão para que Vargas fosse fazendo uma transição democrática no Brasil. Porque o povo diz: Vargas, como é que você luta contra a ditadura e tem uma ditadura no Brasil? Vamos acabar com essa ditadura do Estado Novo. E Vargas vai fazendo, nesse sentido, uma transição democrática, e nessa transição democrática surgiram partidos políticos. 3 principais: PTB, PSD e a UDN. Lembre-se, durante o Estado Novo não tinha partido político, porque é outra característica também de governos autoritários. Ou existir um único partido, que é o partido do governo, o partido do Estado. Exemplo, a Alemanha nazista, o partido era o partido nazista. Mas no Estado Novo de Vargas não existia partido político. Vargas ele faz a repressão ao Partido Comunista Brasileiro, é isso? E Vargas vai extinguir os outros partidos, porque uma ditadura não quer oposição. Mas nessa contração de Getúlio Vargas, né, nessa contração dele ter participado da Segunda Guerra Mundial contra os governos autoritários, a galera faz a pressão e ele abre espaço democrático para esses partidos políticos. Surgiu o Partido Trabalhista Brasileiro, surge o Partido Social Democrático. Tanto o PTB quanto o PSD foram partidos criados por inspiração de Getúlio Vargas. Qual vai ser a diferença de ambos? Como é um partido trabalhista, o PTB está mais ligado ao trabalhador, então era um partido mais popular. Já o PSD, que era o Partido Social Democrático, ele aglutinava os setores da elite. Então perceba a articulação que Vargas ele vai fazendo, né? Ele vai fazendo a transição democrática, mas tendo aí um certo controle dessa transição democrática. Um controle que vai ser temporário, beleza? Então cria-se o PTB, cria-se o PSD e cria-se também a UDN, a União Democrática Nacional. A UDN tem aqui uma particularidade. Foi o que eu disse para vocês. PTB e PSD foram criados por inspiração de Vargas, né? Então ele vai ter apoio de um partido mais popular e um partido de elite. A UDN sempre foi oposição a Getúlio Vargas. Não esqueça disso, beleza? Vou repetir. A UDN sempre foi oposição a Getúlio Vargas. A UDN era também um partido ligado às elites e um partido liberal. Tanto é que a UDN era chamada pejorativamente de entreguistas, porque os opositores diziam que a UDN queria entregar o Brasil à capital internacional. Entenda? Estados Unidos da América, beleza? Então, dentro dessa transição democrática, Vargas ele também vai perder apoio dos militares. Isso é um detalhe muito importante que você não deve esquecer quando a gente trabalha com Getúlio Vargas, quando trabalha com o Estado Novo, quando trabalha com a Era Vargas. Quem foi que colocou o Getúlio Vargas no poder? Os militares ajudaram. Lá na Revolução de 1930, quem ajudou Vargas a dar aquele golpe de 30 foram os militares. Por isso que ele vai nomear os interventores, que boa parte deles são militares. Só que nessa fase aqui, já quando o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial e acaba a Segunda Guerra Mundial, Vargas ele foi perdendo apoio dos militares. Então até que teve um manifesto depois, o manifesto dos mineiros, que vai fazer a pressão a Getúlio Vargas, daí vai, mas perceba a ideia. Os militares ajudaram a colocar Vargas no poder e os militares também tiraram Vargas do poder em 1945. E nós vamos ter aqui, galera, o fim do Estado Novo. Por que o Estado Novo de Vargas teve fim? As contradições ideológicas, que a gente já sabe, né? A atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra as ditaduras da Europa. O Brasil tem uma ditadura que luta contra a ditadura. E os setores de oposição, como a UDN, lembre-se, o UDN sempre foi oposição a Getúlio Vargas e a UNE, a União Nacional dos Estudantes. E foi assim que teve o fim, o Estado Novo de Getúlio Vargas, consequentemente a Era Vargas. Olha aqui a imagem, Conferência do Potengi. Aqui nós temos o encontro do presidente dos Estados Unidos com Getúlio Vargas em Natal, no Rio Grande do Norte. A Conferência do Potengi. E nós temos o símbolo do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que era o quê? A cobra fumando. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Finalizamos nossa aula, nosso ciclo de aulas de Era Vargas. Agora você no nosso canal. Lembrando, né? Gostou? Dá aquele like, se inscreve e compartilha. Valeu, galera!